Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esta aula. O conteúdo desta aula trata sobre o iluminismo. Iluminismo, professor? Sim. Vamos aqui pontuar que é o momento, em que alguns pensadores iniciam um processo, não vou dizer de combate, mas de enfrentamento daquilo que existia até então, das ideias que eram postas até então, seja pela igreja, seja pelo próprio teólogos do absolutismo, mas são pensadores que saem um pouco desse cenário, dessa casinha que existia então dentro, aí eu estou falando aqui do século XVII, século XVIII, e eu não posso descartar que no início do século XIX. Então, esses sujeitos que vão estar dentro de um aspecto da razão, ou da discussão dessa razão, e entender que a razão e ela que traria, de fato, o conhecimento, deixando de lado esse conhecimento religioso, deixando de lado esse conhecimento que está muito atrelado, à tentativa de justificação do rei, porque ele está no poder. Esses sujeitos, então, vão receber, claro, duras críticas e perseguições por parte dessas duas instituições, tanto da igreja como também do poder monárquico naquela ocasião. Mas é um divisor muito interessante, porque eles trazem, claro, alguns fundamentos que colocam em xeque a estrutura social, política, e econômica também, claro, que estava vigente naquele período. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Tratar aqui um pouquinho sobre a origem, as origens do iluminismo. Então, o iluminismo surge aí no século XVII, vai se desenvolver ao longo do século XVIII, especialmente na França. Bom, e aí eu quero aqui, de pronto, dizer a vocês que o epicentro desse processo é na França, mas você tem outros autores na Prússia, em outros, na Itália, que, claro, a gente vai tratar aqui de alguns deles, mas você tem outros pensadores que também fazem parte desse momento, dessa discussão, dessa tentativa de enfrentar o sistema que estava posto tanto social como politicamente falando. Mas, o epicentro desse processo é na França. Então, diziam também ser os portadores da razão, das luzes do saber, porque defendiam a liberdade de pensamento. Então, o pensamento deles não estava preso ao pensamento da Igreja Católica, nem mesmo dos teólogos do absolutismo. Então, a ideia era de romper com isso. Por isso que eles vão se definir como portadores da razão. Então, para eles não teria uma explicação teológica, mas sim uma explicação racional. Então, por isso eles vão utilizar da razão. E, por isso, vão dizer que eles são as luzes do saber. É o que era a alcunha desses iluministas. Um pouquinho mais para frente. Vão criticar a opressão da igreja e do absolutismo. Então, dentro de uma organização social, era isso que estava posto. Socialmente, você tinha a Igreja Católica e você tinha, politicamente, o absolutismo, ou poder monárquico. Então, esses vão criticar, eles vão, de fato, tanto a igreja quanto o absolutismo, no processo de opressão às pessoas, eles vão fazer a crítica muito forte. Aceitavam o pensamento científico como o mais importante, não é o único, mas o mais importante. Eles nunca, e é importante dizer isso aqui, eles nunca vão, dentro dos seus escritos, definir o sumiço da igreja ou do poder monárquico. Alguns vão até dizer que o poder poderia existir, só que ele teria que ser esclarecido a partir daquilo que eles estavam construindo. E tinha uma visão evolucionista da humanidade, sendo que o critério para essa evolução era o nível de conhecimento ou de desenvolvimento da razão. Então, quanto mais os sujeitos tivessem aquela sociedade, aquele país no desenvolvimento da razão, então eles estariam dentro dessa perspectiva de evolução. Então, eles não definiam evolução por outros critérios, sejam econômicos ou políticos, mas na razão. Bom, as ideias iluministas se baseavam em 3 princípios. E aí você pode até anotar
seu caderno, aquilo que você está utilizando para fazer as suas observações e anotações. O primeiro é a universalidade. Então, não servia somente para cá ou para cá, mas servia para todos. A individualidade e a autonomia. Então, para eles, era preciso respeitar as individualidades, as diferenças, né, no sentido que eu estou aqui colocando mais amplo, mas também a autonomia. Os seres precisam ter seus pensamentos autônomos. E aí vem a questão da razão. Não é simplesmente fazer tudo aquilo que a igreja falava para ser feito, ou também o próprio rei. Era preciso haver a autonomia e a liberdade de pensamento, né, a partir das individualidades que deveriam ser asseguradas até mesmo pela própria lei, né, instituída nesse Estado. Né? Então, é bem importante esse princípio, porque as ideias iluministas, gente, elas vão, aliás, alimentar todo o percurso de processo a posteriori de independência, né, que vai se dar em toda a América, que tanto seja América Espanhola, América Inglesa, né, e chegando também até na América Portuguesa. Então, essas ideias elas vão ser difundidas e vão, de fato, né, estabelecer as bases, né, não acabando, né, assim, tirando, né, de cena, na cena histórica a igreja, né, o absolutismo, mas elas vão minando as bases, principalmente do absolutismo, que tendenciar a cair posteriormente. E o pensamento ilustrado? Esse pensamento ilustrado, gente, é o pensamento que eles, iluministas, então tinham ou comungavam. Então, o pensamento dos iluministas teve acolhida entre os burgueses. Poxa, mas aí uma pergunta, né? Por que os burgueses, então, professor, gostavam tanto do pensamento desses iluministas, já que eles tratavam, né, da razão? Gente, a gente tem que compreender uma questão muito direta, objetiva. Os burgueses, embora eles estavam na constituição desses Estados nacionais, dando poder ao rei, né, trazendo a nobreza, né, daquilo que ela já estava, né, debilitada, mas em algum momento eles observavam que isso não atendia mais suas expectativas econômicas. A política e socialmente não atendiam mais, até que a igreja ela sempre criticou os burgueses. Então eles olhavam com muito bom grado, né, esse pensamento ilustrado, exatamente porque ia diretamente aos seus anseios, suas expectativas também. Os iluministas defendiam um Estado constitucional, e aí isso se alinha, né, diretamente ao desejo da burguesia, que já não queria mais aquela estrutura, né, do antigo regime, e havia, né, um programa reformista que limitava o poder central e ampliava a liberdade civil. Tudo o que os monarcas não queriam. Uma liberdade civil e uma limitação do seu poder central também não. Então isso desagradava mesmo, né, os reis, agradava mesmo a nobreza, agradava de fato a esse Estado do antigo regime, esse Estado absolutista. E aí nós temos um dos que vão ser precursores desse pensamento ilustrado, que é John Locke, né? E dentro desse pensamento, ele vai dizer que o poder monárquico, né, existe, e ele não tira isso, ele não retira isso da sua discussão, mas ele diz que deveria haver um contrato entre o rei e os seus governados para a proteção dos direitos, que seriam a vida, a liberdade e a propriedade. Então, ele não abandona ou ele não diz claramente que o rei deveria ser deposto, mas ele diz que deveria haver um contrato social, deveria haver um contrato, aliás, entre o poder monárquico, que é social, a gente vai ver mais na frente, entre o poder monárquico e os seus súditos. E esse contrato deveria estar regido a partir de, claro, de leis que protegeriam os direitos de das individualidades, seja na liberdade, seja na vida, seja na propriedade. Então esse é o primeiro ataque, claro, tanto à igreja como também o próprio Estado, né, absolutista. Tem os franceses também, Denis Diderot e Jean d'Alembert, que fizeram uma publicação, né, chamada de Enciclopédia Crítica ao Pensamento do século XVIII, e aí criticar no século XVIII era criticar o antigo regime, era criticar a igreja, e eles foram perseguidos tanto pelo clero como também pelo próprio Estado absolutista.
Então, a própria crítica feita ao pensamento do século XVIII, que era o pensamento vigente, tanto da igreja como também do Estado absolutista, fizeram com que esses dois fossem perseguidos, né? E não foram só eles, muitos foram perseguidos por conta exatamente que eles iam de encontro àquilo que estava posto, ou seja, eles eram, de fato, né, aqueles que iam lá e faziam uma crítica contundente, mostravam, né, a crítica contundente, tanto da igreja como também do Estado absolutista. E aí a gente vai observar aqui alguns teóricos, né, iluministas. Vamos começar aqui por Voltaire, que segundo ele, todos os homens têm o direito à liberdade, à propriedade e à proteção das leis. Então ele defendia uma monarquia esclarecida. Então volto a afirmar o que eu já disse aqui no início desta aula. Não vai haver um rompimento em nenhum momento dos escritos desses teóricos iluministas, do precursor como John Locke, em defender a queda desse rei. Claro que o contexto, o desdobramento que vai se dar depois, né, esses teóricos, esse momento, que é de fato com a queda do antigo regime, mas eles não estão propondo isso nesse momento, tá ok? Então, defendia uma monarquia esclarecida, ou seja, que ela fosse, né, conhecedora daquilo que está sendo posto enquanto razão. E aí, nesse sentido, né, ele teria a continuidade do seu poder, mas a partir de agora mediado por leis. Sofreu perseguições na França por suas críticas à igreja e ao absolutismo, e vai se exilar na Inglaterra, onde escreveu as cartas inglesas que vão sistematizar suas ideias. Então, para observar que ele não teve, claro, como continuar na França, foi se exilar na Inglaterra, mas nem por isso ele não continuou a fazer as suas críticas tanto ao absolutismo como também à própria Igreja Católica. Barão de Montesquieu, né, ele foi um crítico dos costumes e um teórico político francês, e ele defendia que as formas de governo devem variar de acordo com as condições de cada país, de cada local, né? E para evitar um despotismo, ou seja, um rei que fizesse as leis sendo de benefício próprio, ele então defendia a separação dos poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário, que é a base para os nossos países, inclusive para o Brasil, né, dentro de um regime democrático, onde você tem essa separação desses três poderes. Isso nasce dentro da ideia de Barão de Montesquieu. Isso para evitar que houvesse tiranos, né, déspotas, né, que pudessem fazer as leis em conformidade com as suas necessidades, não com a dos cidadãos, já que ele defendia a necessidade, né, de que cada cidadão pudesse ter os seus direitos assegurados. Vamos ver aqui mais um, agora é Jean-Jacques Rousseau, né, que foi um filósofo de origem humilde. Para ele, o surgimento da propriedade privada perverteu o homem. Então, enquanto os homens viviam na coletividade, beleza, mas quando passou para a propriedade privada, cercou um espaço de ser meu, isso perverteu o homem, trouxe a ganância, mas com isso trouxe a violência também, né? E isso ele observava que isso ia culminar uma destruição total. E por isso que ele acreditava que somente por meio de um contrato social, em que a vontade da maioria ela fosse, então, forte e prevalecesse, é que a sociedade poderia ser mais justa. Então, para Rousseau, né, o contrato social, né, era ideal para que a sociedade não se autodestruísse e ela fosse mais justa, mas ela funciona não com as minorias, não com o diferente, mas com a maioria. Então, claro, não há uma perfeição, gente, olhando, né, dentro dessa perspectiva do hoje, mas ele trazia algo muito inovador naquele momento ali de proposição. Immanuel Kant, né, nasceu na Prússia, era um admirador de Rousseau, né, lia muito Rousseau, e em suas obras ele procurou conciliar o pensamento empirista de Locke, né, com o idealismo de Hume. Ele defendia a soberania popular, mas aí ele acreditava que somente proprietários poderiam ser ditos enquanto cidadãos ativos. Então ele não colocava todo mundo dentro dessa mesma de ser cidadão, né? Há um ponto claro de crítica do pensamento aqui de Immanuel Kant, mas ele também traz algo muito importante por conta que uma novidade que era a soberania popular.
né, embora ele defina esses cidadãos ativos, né, que seriam aqueles proprietários. Mas a própria designação de soberania popular seria exatamente uma novidade e é de encontro com a própria igreja e muito mais com o Estado absolutista, que não existia, né, nesse moldes de soberania popular. Ok? Bom, nós falamos aqui sobre os teóricos iluministas, nós temos alguns e todos eles defendem de fato um Estado e uma sociedade diferente da qual estava vigente, daquela que era a igreja socialmente construída e daquela que era o Estado absolutista que politicamente construía também, e por isso muitos deles foram perseguidos, tiveram que se exilar em outros países, e também, claro, né, fora estes que nós aqui delimitamos para vocês, existem outros também teóricos que estavam naquele período, que conseguiram, de uma certa maneira, trazer com que essas ideias, e elas não ficaram lá na Europa, elas vieram para a América, elas circularam e vão ser fundamentais, ali o que eu até brinco, o fogo necessário para a eclosão de vários outros pensamentos que constituirão os processos de emancipação política ou de independência, até mesmo aqui da América, seja inglesa, espanhola ou portuguesa. Vamos lá para o nosso exercício, uma questão aqui do Enem 2024, uma questão que está bem recente. Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como as de Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos a aproveitarem da mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do ancien regime, ou do antigo regime, ele foi se tornando cada vez mais o reduto dos filósofos do alto iluminismo, que deixavam os cafés para os tipos inferiores de literários. Mais uma vez, gente, eu vou voltar aqui a bater sempre nessa tecla para você não esquecer, a prova é feita para riscar. Sua prova do UEMA, sua prova do Enem, sua prova de qualquer vestibular, você tem que riscar aquele caderno de provas com as suas dicas, que você vai lembrar ainda enquanto está fresquinho na cabeça, né, circular algum texto, trazer alguma data, algum século, para que você possa fazer as inferências e responder, claro, corretamente a sua prova. Aqui, gente, ele trata, né, sobre um alto e um baixo, né, iluminismo. Aqui trata de que, Voltaire até diz, olha, vamos aproveitar que estamos no alto para expor nossas ideias, né, que estamos aqui, né, juntando-se à elite, aproveitando essa mobilidade que é nos dada. Mas que com o passar do tempo, né, esses filósofos do alto iluminismo frequentavam os salões, enquanto os outros, que eram, né, inferiores, né, e eram os literários, ficavam então nos cafés. Vamos lá. Com efeito, os cafés se constituíram na antítese lógica dos salões, ou seja, os salões e os cafés. Então, não estavam de fato no mesmo momento. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua, né, ou seja, muito mais acessível do que os salões. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições do espaço público literário, através das quais é possível vislumbrar as bases sociais nas quais se assentavam o alto e o baixo iluminismo. Esse é um texto de Habermas, né, que vai tratar sobre a mudança estrutural da esfera pública. Muito importante, muito interessante também essa questão do Enem 2024. E aí, assim, risque isso, gente. Aí pode riscar, não tem problema nenhum, né, de entender que são duas instituições aqui, alto e baixo iluminismo, né, que estão trazendo as ideias, né, do iluminismo, o pensamento ilustrado, só que em espaços diferentes. Um, que é os salões, que é da elite, e o outro, que é os cafés, que está mais próximo de uma boa parte da população, está a um passo da rua. Mas ambos estão dentro da constituição, né, do iluminismo, das ideias iluministas. Então, no período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para. Então, olha só, gente, idente-se que há esses dois espaços, mas o comando da questão pede, né, que você marque a alternativa que nos dá exatamente a dimensão de qual contribuição, né, esses espaços sociais mencionados estão tendo. Tá? Então, eu já tenho que ver isso. O que é que esses dois espaços estão nos proporcionando, contribuindo. Letra A. Segregar pensadores e aumentar a circulação de ideias.
Parece muito bem, interessante. B. Apoiar revolucionários e perseguir a nobreza local? Rejeitar poetisas e proibir a entrada de mulheres? Também não. Censurar colunistas e coibir o patrocínio editorial? Não transporta isso, gente. Integrar artistas e ampliar o comércio urbano? Também não. Só pode ser, então, aqui a letra A, gente, que de fato é segregar os pensadores, porque você tinha alto e baixo, mas aumentava a circulação das ideias iluministas. Nossa aula termina por aqui, mas você tem aí na descrição do vídeo material que vai apoiá-lo na continuidade do estudo desse conteúdo. Aqui fica a dica para vocês, estuda aí.